Fala pessoal, mais um Papo de Vendedor e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, vai contar aqui uma história e antes de eu apresentar aqui, vou falar do André Robert, 35 anos, esse cara tem uma história sensacional, ele é formado em análise de sistema, se envolveu com teatro, melhorou sua comunicação, descobriu o mundo das vendas e quando ele descobriu o mundo das vendas, olha que interessante, ele faturou mais de 2 milhões nas vendas diretas. Hoje o André é palestrante, escritor, mas acima de tudo é um grande vendedor, um cara que faz acontecer nas vendas. André, gratidão. Tudo bem? Soquinho. Temos que manter a distância com essa história do corona aí. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. O Papo de Vendedor tá aberto aí. A gente sempre começa aqui o Papo de Vendedor contando a jornada do entrevistado. Então, tá contigo aí, meu irmão. Beleza. Bom, gente, vou tentar resumir, né? Pra gente falar de 35 anos em 5 minutos. Não, 2 horas aqui a gente termina a parte da história. Sim. De maneira resumida, eu vim de uma zona muito escassa, né? Da Zona Norte, Jardim Peri, uma zona de periferia na Zona Norte de São Paulo. E assim como todo mundo, eu tinha aquelas dificuldades, aqueles desejos da classe F lá, de você querer vencer na vida. Eu via meus pais passar dificuldade e tudo aquilo, aquelas histórias maravilhosas, vocês já ouviram, todo mundo conta. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo para ter minha independência, fui entregar panfleto, fui lavar bicicleta, fui trabalhar num supermercado como pacoteiro, fui pro lixo do supermercado. Cara, eu fazia de tudo. Era assim, ó, pintava qualquer coisa que pintava, eu falava, vou fazer. Né? Um amigo meu que trabalhava com reforma falou, ó, vai ter uma casa para reformar, vamos. Tinha lá 12, 13 anos, abria trinca, passava massa corrida, lixava e pintava. No final das contas eu queria ter o meu dinheirinho ali para fazer as minhas coisas, né? Porque meus pais não podiam me dar. Legal. E, cara, foi indo e teve uma oportunidade, né, que eu vi uma fila. Olha que louca essa história, essa você não sabe. Eu tava passando ali na Jardim Peri, eu vi uma fila assim, ó. Gigante, uma fila gigante. Eu falei, o que é isso aí? Ah, é um trabalho. O que eu fiz? Eu entrei na fila e não sabia o que era. Quando eu fui chegando perto da minha vez, eu ouvi as gritarias lá. E os caras lá e tal. Eu falei, o que é isso aí? Foi chegando perto e foi dando medo. Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, não, aqui é um teste para você ser monstro da Noite do Terror do Play Center. Que sensacional. Teste para ser monstro. Para ser monstro do Play Center. Quem é mais velho vai lembrar disso. E aí eu entrei lá meio sem jeito, falou, quem é você? Me apresentei lá, parecia o The Voice lá. Sim. Os caras sentados lá. E aí, tinha audição lá, a galera sentada. Qual que é o teste? Velho, você tá um monstro, se vira, grita aí. Só gritar. Velho, eu era um cara meio tímido, né? Sim. E aí, foi muito louco, porque ali eu tava tentando entrar num personagem, nunca tinha feito nada do tipo e eu não sentia vergonha que eu tinha antes. Então naquele momento ali você já quebrou a barreira da timidez. E você nem sabia, né? Você entrou na fila. Sabe o lance da persona que a gente fala nas vendas hoje? De você vestir uma fantasia? Tipo, então não era caracterizar um personagem. Um personagem, né? Legal. Então não era eu. E ali eu passei, né, nesses testes aí fui ver, eu fiquei 4 anos na Noite do Terror. Né? Tirei DRT, que era a carteirinha de ator, que você tinha horas acumuladas de trabalho e tal. Então o que acontece? Aí eu comecei a me envolver. Tinha carteirinha, tem que monetizar, senão não é o Brasil. Então aí eu comecei a me envolver ali com teatro, com dança. Foi onde eu comecei a melhorar a minha parte de comunicação e relacionamento. Porque você tinha que ensaiar, você tinha que ler livro, era 2, 3 meses de ensaio antes do evento do Play Center, para você ficar 2 meses de evento, 2 meses. E quanto tempo você ficou nessa carreira de monstro? Então, nisso... Você já era monstro lá atrás. Já era monstro, né? Tô maquiado até hoje, como todo mundo fala. Eu fiz 4 edições, foram 4 anos. Legal. Só que paralelo a isso, porque esse trabalho era de quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então, dentro desse período, eu cheguei a ter atividades simultâneas, 3 atividades simultâneas. Por quê? Porque eu acreditava que quanto mais eu trabalhasse, se eu não parasse de trabalhar, eu não ia passar as necessidades que meus pais passaram. Sim. Então, eu achava que quanto mais emprego eu tivesse, quanto mais função eu tivesse, mais ia dar certo. Então, eu comecei a montar site. Na época, a gente foi aprender site, não é como hoje na internet. Sim. Tinha na biblioteca para ler livro de código.
Comecei a montar site por conta própria, fazer noite de terror final de semana, site no horário vago e arranjei um trabalho como digitador. Já estava começando a me envolver com a área de informática e tal. Curioso, né? Curioso. E ali foi onde eu comecei essa transição. Beleza, peguei um gosto por informática e acabou que em um momento de, tipo assim, eu fiquei tentando... A verdade, Lê, eu falo assim que eu queria ser rico. A verdade é essa. Ó, você vendedor que quer ser rico, velho. tá vindo a mensagem aqui. Vai pegando esse código aí, né? Que o vendedor, cara, o que move o vendedor é o sonho dele, ele não tem limite. E hoje eu entendo que é a única profissão, tô falando de profissão, que pode te deixar rico. E olha que interessante, quando você fala, uma das coisas que eu falo bastante no canal e nas histórias que a gente traz, eu tenho percebido, André, que as pessoas hoje elas não têm tanto interesse, talvez, nas vendas, porque falta esse sonho, esse desejo ardente, essa ambição. Porque eu também, como você, cara, você contou a sua história. Eu vim de uma família muito simples, a minha história é uma história simples, e eu também, como vendedor, cara, consegui muitas coisas, consegui vencer. Então, quando você fala desse papo de idealizar algumas coisas, né, e querer ser rico é uma coisa interessante, né? Então, eu tentava de tudo. Tentei ser ator, não era moço, eu era ator, velho. Veja lá. Tentei ser jogador de futebol, né? Joguei um tempo, cheguei a jogar no Palmeiras. Cara, porque eu queria ser rico. A verdade é que eu queria o resultado. E nenhuma dessas profissões te mostrou esse cenário? Não. Cara, eu queria ser rico. Eu vi as duas coisas que a mídia propagava de riqueza. Era você ser famoso, um ator, um músico ou jogador de futebol. Né? Diferente de hoje que você tem acesso. E lógico que não deu certo. Fui para a faculdade, me formei em análise de sistema, mas quando eu já fui desgostoso. Por quê? Porque sabe quando você já está indo contra toda a manada? Você fala assim, cara, chega de ficar só tentando, porque, já tá ficando bem mais velho que a galera já... Então eu me rendi assim, cara, deixa eu fazer o que todo mundo tá fazendo. Fui para informática e naturalmente, como que eu chego nas vendas, né? Nessa empresa, eu era um cara técnico. Só que eu entrei como estagiário, em 5 anos eu estava gerenciando praticamente 70% da empresa. Por quê? Porque eu comecei a atender os clientes da empresa como técnico e eu me relacionava muito bem. Por que eu me relacionava bem? Por causa da noite do terror do Play Center. Né? Tudo que você já tinha treinado, a bagagem. Aí o que aconteceu? Tinha um cliente que era o Itaú, ele falava o seguinte, a gente vai fechar com vocês. Só que eu só fecho se o André for o gestor. Se ele atender. Se ele atender. E aí, passou um tempo, eu fui promovido para a área de análise de negócio. Que é o quê? É o cara que tem um conhecimento técnico, mas tem um tino comercial. Legal. Que ele sabe falar com o cliente, mas ele sabe ver a necessidade técnica. De certa forma, ele pega a necessidade e vende para o cliente da maneira e na comunicação que é aderente. Ele sabe falar a língua dos dois, digamos assim. Sim. E aí foi minha primeira experiência como comercial. Primeira experiência, mas eu fiquei muito pouco tempo. Que logo eu fui promovido a gerente, aí teve um trâmite aí, terminei a faculdade, me ralei, fui fazer um intercâmbio, fui catando papelão. Morou fora? Então, cara, esse lance de morar fora foi muito doido, porque eu decidi ir sem ter condições. Top. E quando chegou alguns meses antes, meu patrão me ajudou com passagem, a mulher dele me ajudou, eu vendi papelão, vendi sucata da empresa, minha esposa me ajudou, eu fui fazendo um catadão e consegui. Legal. Quando eu voltei, fui promovido a gerente, só que meu olho já estava brilhando de querer voar coisas mais altas e eu não via a possibilidade já dentro do modelo tradicional. Sim. Eu já sabia que eu não ia ser jogador, eu não ia ser artista. Mas continuava querendo ser rico. Músico, cara, e eu queria ser rico, velho. A verdade era essa, eu falava, velho, eu quero ser rico, velho. E foi quando eu descobri as vendas, que eu vi que eu tinha a possibilidade de ter ganhos ilimitados. Né? Então, eu conheci vendedores de consórcio, por exemplo, que eram ricos. Eu falei, peraí, mas como que aquele cara é rico e aquele cara passa necessidade? Eu conheci vendedores imobiliários que vendiam casas, ricos e outros com dificuldade. E aí eu comecei a tirar um pouco do que você falou, do preconceito. Sim, porque hoje... do rótulo, né? Cara, eu lembro que quando eu era jovem, eu queria muito trabalhar em loja de surf. E eu entregava currículo. E eu surf shop. Eu falava que eu queria ser vendedor. Mas a grande verdade é que tirador de pedido é uma coisa. Entende? Sim. Então tem um preconceito já estabelecido que a vendedora é como se não tivesse dado certo em nada na vida.
que é o cara que vai... coloca vendas no plano B, né, André? Ele não olha para vendas como uma profissão, né? Hoje eu acho que a internet tem esse papel também de mostrar para as pessoas que, como nós aqui, qualquer um pode vencer nas vendas, basta querer, né? É a mesma coisa, você olha pro seu filho e fala, tá aqui, eis aqui, vai ser um grande vendedor. Não, você fala, vai ser médico, vai ser advogado. Vou matricular meu filho na faculdade de vendas. De venda não vai. Não tem. Não vai. E a grande verdade, depois que você entende, lógico, você começa a ver que tudo na vida é vendas. E existem profissionais de vendas, né, que você nem sente uma venda, a verdade é essa. Vai fluindo. Vai fluindo. E tem as pessoas que se denominam vendedor. Eu te contar uma história. Um dia um cara chegou pra mim e falou, mano, eu vendo pra caramba. Né? Ele é engraçado que ele mesmo conta essa história, é um cara do meu time. Ele, mano, eu sou um puta vendedor, eu trabalho numa farmácia, eu sou o que mais vendo e não sei o quê. Eu vendo muito remédio, bato meta e tal. Eu falei assim pra ele um dia, cara, você nem sonha o que é vendas. Nossa, o cara ficou doido. Depois ele veio trabalhar comigo, né? Ele falou, puta, agora eu entendo que eu não sou o que é venda. Por quê? Porque você tá num balcão, é uma venda passiva totalmente. E uma prospecção receptiva. Né? O cliente vem até você. É diferente de você ter que buscar o cliente lá na rua. Né? O máximo que você faz é você fazer uma casadinha ali, né? Isso aí. Agora, as vendas mesmo de impacto, você não sente que a pessoa é vendedor, né? Sim. Todo bom empresário, ele é um bom vendedor, né? Da sua visão. Você pegar o filme do Steve Jobs, ele vem de uma visão. E os maiores comunicadores, André, se a gente falar... E olha só que interessante, né? É importante a gente fazer esse link. O André falou que ele iniciou nas vendas trabalhando e vendendo um atendimento. Porque eu sempre falo que as melhores vendas passam pelos melhores atendimentos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você fala dessa história do cara saber se comunicar muito bem e ter uma facilidade de se relacionar com o outro. Porque, em verdade, a gente precisa se relacionar. Acho que é o primeiro ponto, né? É isso aí, porque se pessoas compram pessoas, a matéria-prima de qualquer negócio aí, vamos dizer, são as pessoas. Quem vai consumir os produtos e os serviços são as pessoas. Então, eu falo muito nessa questão de como a gente se relaciona com as pessoas. Você acha que dentro da sua... Vamos continuar com a sua jornada, e aí você saiu desse modelo que você estava, né? Sim, no modelo tradicional. Desse modelo tradicional. Qual foi a primeira venda que você fez fora desse modelo, cara? Porque a venda que você fala assim, quando você fala assim, cara, virei vendedor. Cara, porque tem essa virada de chave, né? Eu sempre pergunto na entrevista, porque para mim, eu me lembro no detalhe dessa primeira venda, e na maioria dos entrevistados também vem essa lembrança. Quando que eu fiz a minha primeira venda? Como foi essa virada de chave? Então, a primeira venda, ela foi uma venda de PowerPoint. Olha que interessante. Por quê? Tem uma história no meio disso que ninguém sabe. Eu montei uma empresa com o Rogério, chamava SAS IT, que significava Sistema da Informação e de Software. Tá. O que eu falei? Cara, o que eu fiz? Mandei fazer um logo, paguei, fiz um puta logo bonito, fiz um baita site bonito e fiz um PowerPoint. E abri um CNPJ e eu fui em uma empresa, abordei a empresa e fiz uma proposta e eu não tinha nada. Olha que interessante. Eu não tinha... Vendeu o PowerPoint. Vendi o PowerPoint. Só que assim, eu não tinha... Por exemplo, era uma estrutura de cabeamento, né? De cabeamento de TI. Sim. Eu não tinha nem o cabo da TI. Nossa. Nem o RJ45, que é o plugin. Não tinha nada. E aí o que aconteceu? Essa empresa, a gente não tinha nem maturidade, nem entendimento e tal. A gente acabou que cada um foi indo pro seu canto, era 3 pessoas. E aí foi quando eu descobri que eu caí de cabeça mesmo, foi vender sites e lojas virtuais. Isso eu estou falando em 2010. Fui vender sites e lojas virtuais. Então a primeira venda, você estruturar essa empresa, você foi lá com o PowerPoint e falou, ó... Todo mundo que eu sentava convencia. Tô vendendo uma ideia. Eu vou dar um jeito de entregar, tô vendendo uma ideia. Mas cara. Legal. Eu acho que a venda, aí até pegar um ponto. Todo mundo espera o cenário perfeito. Sabe do que eu sou? Eu sou do cara assim, eu dou um bicudo na bola e depois eu vou correr atrás dela. Exatamente. Você entendeu? Primeiro eu penso em colocar dinheiro para dentro, com dinheiro para dentro eu corro atrás da solução. Sim. Agora tem gente esperando, não, peraí. Que é um mundo perfeito. E quem trabalha com vendas precisa entender que não tem mundo perfeito. Inclusive, você que está acompanhando a gente, você que é um vendedor, eu sempre falo, lembra da venda que você achou que estava feita, mas não estava. Sim. Porque a venda sem a grana, sem o pagamento, é só uma intenção de compra. É verdade. É só uma intenção de compra. Eu vim aqui, eu vou vender o óculos pro André. O André, enquanto o André não me pagou, é uma intenção, não é uma venda. Né? Então, quando você fala dessa história também de, cara,
eu sou agressivo, eu quero trazer a grana para dentro para mim pensar a solução, é muito de não ter o cenário perfeito mesmo, porque não existe, né, André? Principalmente nessa situação comercial, é muito difícil. Sabe o que o pessoal fala hoje, faz muito sentido para mim? Eles chamam de mínimo produto viável. Né? O MVP, que é a sigla. Por exemplo, eu quero fazer um livro da minha esposa. Cara, antes de eu meter de grana para imprimir, para fazer um baita livro... Para editar. Para editar, eu fiz um e-book de 30 páginas e vi a aceitação. Eu vi o mercado. Quem era o público? Quem era o público, se tem mercado. Olha que dica de ouro aí, ó. Mapear o que ele está fazendo, ele mapeou, ele está testando. É igual peixe, né? Quando você vai pescar, você vai cevar o lugar para o quê? Para ver se tem peixe naquela região. Se não tiver, você já vai em outro lugar e vai cevar. Não tem, você vai em outro lugar e vai cevar. Em algum lugar você vai achar. Quando você achar, aí você põe sua energia. Então, antes, quando a gente é mais jovem, a gente sai que nem uma vaca louca, né? Sim. Hoje, a gente vai testando. Então, testou o produto, vai para cima. Eu sei o mercado. Entendi a dor do cara. Entendi a dor do cara. E eu adorava o que eu fazia, né? Então eu mostrava com muita clareza. E o que você falou, a comunicação de pessoas, né? As pessoas se conectam com pessoas, não com marcas. Então, quanto mais parecidas, né? Hoje tem técnica para isso que eu rapor, mas quanto mais parecido e quanto mais os valores são parecidos, né? Os valores são os elos ali, mais... Que na verdade, né, quando a gente fala dos valores, é o critério, né? Todos nós temos os critérios e uma escala de valores que a gente não abre mão quando a gente vai fazer um negócio. Agora, André, vamos chegar num ponto que aí a brincadeira começa a ficar de gente grande. Vamos falar desse faturamento de 2 milhões. Aí você entrou na venda direta. Entrei na venda direta. Daí saiu dessa venda de serviço, que era site, esse serviço de tecnologia, e entra no mercado da venda direta. Esse mercado é um mercado, assim... Trilionário. Trilionário. E quando que você entrou nesse mercado? Então, eu entrei nesse mercado, nessa primeira empresa de venda de site, ela era uma franqueadora, no qual você comprava um direito de uso na marca e tá aqui o seu kitzinho de é isso que eu te entrego e vai. Tá. Nessa época eu montei, qual que foi o passo? Aprendi a vender. Olha que interessante. Então você teve que... Não, tive que ralar na rua, de gastar sola de sapato. Ir no porta a porta mesmo, ter contato com essa galera para entender como era esse processo de vendas. Sim. E olha que legal. E eu comecei isso, esse é um erro que todo mundo comete. Por exemplo, eu tinha uma responsabilidade já. Eu tinha contas para pagar. Eu não poderia dar uma de louco, vou largar tudo. Não. Eu mantive o que eu fazia. E foi no paralelo. E o que eu fiz? Sábado e domingo eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu comprei um sapato caramelo novo. Você conhece a Timóteo Penteado? Conheço. Do centro até a Fernão Dias? Sim. Em um sábado, eu desci de um lado pegando cartão de visita. Na Timóteo Penteado inteira. E subi do outro lado pegando cartão de visita. Meu Deus. Aí eu pegava esses cartões, planilhava, ligava. Sempre que eu pegava o cartão, qual que é o seu nome? Leandro. Depois eu ligava, qual que é o nome do dono aqui mesmo? Beltrano. Ligava. Oi, tudo bem? Quem tá falando aqui é o André, tal. Eu passei aí, eu falei com o Leandro, eu queria falar com o Beltrano, tal, tipo assim, então eu pegava os cartões, que era prospecção, que não tinha internet, assim, prospectava, planilhava, ligava para agendar uma reunião. Olha só, né? Fez a prospecção, aí cria um script para fazer a abordagem correta. Quando eu conseguia marcar esse agendamento, eu estudava o segmento daquela pessoa, ia com todos os argumentos para ele parar de investir em panfleto, Sim. que eu ia para o bueiro e investir no site que ele está na maior avenida do planeta, www. Para você ter uma ideia, a gente ganhou muito dinheiro vendendo site. E aí eu aprendi a vender, criei um método. Então, olha, mais uma vez aí, ó, ele falou uma palavra que é crucial para você que trabalha com vendas. Método, processo. Numa simples planilha de Excel, ele criou o método dele. E aí arrepiou. Aí arrepiei, aí o que eu fiz? Eu aprendi a vender, processo de riqueza, você escalar o seu negócio. O que eu comecei a fazer? Montar uma equipe ensinando aquilo que eu faço. Duplicando nas pessoas. E aí eu montei uma equipe que na época a gente chegou a vender 4.500 sites em 2 anos. Isso em 2013? 2010. Na época dessa primeira empresa. 2010. E aí o que acontece? Aí eu comecei a entender um pouco melhor da venda direta, comecei a olhar os precedentes, o que funcionava, o que não funcionava.
E eu comecei a ver problema e fazer a gestão disso daí, que não era a minha parte, era a parte da empresa. E eu tive alguns conflitos, que eu não vou entrar em detalhes. Sim. Mas, tipo assim, era pra gente ter uma baita de uma renda. Eu fiz um monte de besteira com dinheiro, como qualquer jovem faz. Estava com 23 anos. Sim. E aí a gente perdeu esse contrato, saímos e aí começou a quebradeira. Aí devolvi carro, devolvi casa e voltei. Pra você ter uma ideia, nessa época a gente faz o que todo jovem faz, estoura dinheiro. Casei, fui para falando disso antes. 8 países, fui fazer minha lua de mel em 8 países, não sei o que, mó festa. O que aconteceu? Quando eu decidi falar que não, eu quebrei financeiramente. Devolvi tudo que eu tinha e mais um pouco. Saí devendo 80 pau. E eu voltei a morar na casa dos pais. Imagina, depois de você ter vivido isso, você voltar para casa dos pais, né? E aí, putz, só que era muito louco. Por quê? Porque financeiramente a gente estava quebrado. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu falando assim pra Margarete, se eu falar que a gente vai ficar rico, ninguém acredita. Dormindo no colchão de ar, deitado no chão. Por quê? Porque a gente entendeu a venda. Você já entendeu? sabia. A cabeça estava preparada. Tipo, a cabeça já estava... Eu já fiz o caminho uma vez, eu vou fazer de novo. É igual andar de bicicleta. Eu sempre falo, é igual andar de bicicleta. Se você vendeu e se você aprendeu a vender uma vez... Você até dá uma desequilibradinha no começo, mas vai de novo. Mas vai de novo. E aí, cara, puta, passamos um perrengue do caçamba, assim, de pedir 10 reais pra sair de casa pros pais. Imagina. Aí você ouve, né? Pô, mas você era formado, você era gerente. A Margarete também veio na minha, ela trabalhava numa empresa multinacional. Eu tinha 23, ela 21, a gente ganhava 10 salários, os dois juntos. Puta renda. Pra dois jovens. Exatamente. 10 anos atrás você ganha 10 mil, uma puta renda. Uma puta renda. E a gente largou tudo pra correr atrás de um sonho maior. Então a gente quebrou os dois juntos, passamos perreio junto, necessidade junto e tal. Só que a cabeça ficou boa. Porque a gente falou, cara... Foi forjado ali, né? Forjado. E esse é outro ponto que eu sempre falo pro vendedor. As dificuldades, os desafios servem para forjar você. Não tem mar de rosas, né, André? Não. Cara, eu volto, sempre que eu venho fazer as entrevistas, escutando as histórias, eu volto lá atrás de como... É igual, cara, não é? Exatamente, cara, exatamente. Eu tava compartilhando com você quando eu montei a empresa, perreio. da loucura da minha esposa, igual você falou da Margarete, agora eu lembrei da loucura dela pegar 15 anos de empresa, entregar o dinheiro, falar, ó o dinheiro aqui, corajosa, viu? Já acabou o meu, agora eu vou acabar com o dela, mas... Essa história de, cara, a gente precisa ser forjado, né, André? Não tem. E sabe qual que é o ponto, assim, hoje com a internet as pessoas idealizam um mundo perfeito de empreendedorismo, isso já não existe. Segundo, né, ontem eu até fiz uma postagem, né, eu falei assim, ó, se você quer empreender, saia de guarda-chuva, porque você vai enfrentar a tempestade. Qual que é a habilidade de um cara que quebrou? É a inteligência emocional. Se tem você que ter estômago, né? Se você ficar sem dinheiro hoje, você fala, velho, já sei como sair daqui. Já passei isso uma vez. Então, o que acontece? Quando a gente volta para isso, o que eu volto lá atrás? Eu falo, cara, a gente estava com uma inteligência emocional, não é controle emocional, é inteligência emocional. Falou, meu, vai passar, né? Vai passar e vai dar certo. E que nem você estava falando ali que todo mundo passa por isso, se não passou, vai passar. E se você não quiser passar, você não vai crescer, velho. Uma das coisas que você falou aí que é acreditar que vai dar certo, né, cara? Vai dar certo, né? As pessoas têm dúvida, né? Se você colocou dúvida, já foi. Cara, a gente tinha... Olha que engraçado. A gente tava morando de favor, pedindo 10 reais pra sair de casa e a minha esposa recebeu uma proposta de um trampo de 4 pau e meio. E aí? Sabe o que eu falei pra ela? Não vai. Que loucura. Sabe por que você não vai? Porque se você for, a gente vai ficar na zona de conforto. E se você não for, a gente vai... Mano, não tem como não dar certo. Sim. Tipo assim, qualquer coisa que você se tiver disposto, com disposição para fazer, não tem como não dar certo. Né? Hoje eu tenho vários negócios. Sim. E tem coisas que teve um monte de cara que falou assim pra mim, mas você vai se meter com isso daí você não tem experiência. Eu falei, meu irmão... Eu tenho que aprender. Falei, mano, você já viu pôr a mão em alguma coisa que eu não vou até o final e não vai dar certo? Então fica tranquilo que vai dar certo. Tipo, por quê? Porque se uma pessoa... Aí que você falou, quando você começa a ouvir história de pessoas que deu certo, você entende que o sucesso é uma ciência. E o sucesso deixa rastro. E todas as pessoas que a gente conversa, as histórias não são iguais, mas o processo é o mesmo. Umas com mais intensidade, Sim. Outras com menos intensidade, mas exatamente no mesmo processo. O processo é o mesmo. Então, se a pessoa está disposta a entender o processo, e detalhe, e durante o processo aprender a curtir a jornada do processo, ela vai chegar. Agora, não tem como ela querer
triunfar ou dar certo na vida se ela não estiver disposta a pagar o preço dela. E aí, nessa fase, voltamos para... Vamos dizer que você construiu 5, voltou 10 para trás. E aí, como que começa de novo essa Como sua... que começa de novo? Começa que eu me associei a uma empresa de venda direta. Aí de produto já. Produto, por quê? Aí já mudou o escopo. Porque o precedente de um mercado que existe há 70 anos, todo o precedente que deu certo foi com base em produto. Como assim base em produto? Mano, é o seguinte, toma isso daqui, me dá o dinheiro aqui. Celular, o óculos, o relógio. Seja lá. Cara, o que eu entendi? Compra com a direita e passa com a esquerda, ponto. Né? Então eu não tinha capacidade para criar. É a troca. Eu não tinha capacidade para criar, eu não tinha capacidade para inovar, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Né? Hoje tá cheio dessas ondas aí. Eu tô procurando um investidor anjo. Investidor anjo cacete, mano. Vai ralar. Investidor anjo. Não, todo mundo quer por ideia que é investidor anjo. Não. Agora não. É startup, velho. Eu vou abrir cotas e vou deixar todo mundo por dinheiro. Cara, as pessoas querem empreender assim. Né? Todo dia eu venho nego pra mim querendo, você não quer investir em tal coisa? Cara, é fácil você colocar ideia pra rodar com o dinheiro dos outros, né? Então, mas o legal mesmo é você romper isso, né? Você romper isso. E aí eu pego produtos, né, físicos na área de cosmético, bem-estar e vou fazer o que eu fiz lá atrás. Vou pra rua com um catálogo na mão, com um perfume na mão, né? Que a gente foi vendendo perfume. Técnica de abordagem, teste, acerto, acertei. Teve dia que a gente fazia R$1.400 limpo no dia. Nossa. Em 3 horinhas de rua. Só que aí tem um ponto. Eu conheço, você deve conhecer, vendedor de água de farol que ganha 12 pau por mês. Aí tem um monte de pessoas engravatadas dentro do escritório que ganha 2 contos e não está disposto a fazer aquilo. Eu não vou porque eu sou formado. Formado ganha 2 contos. Eu não trabalho com vendas. O cara fala isso, eu não trabalho com vendas. Qualquer coisa menos vendas. Primeiro que ele tem que se vender para entrar naquele trampo, né? Exatamente. Né? E aí, eu olhava esses caras de rua, porque eu tava na rua, eu pegava amizade, os caras ganhando 10, 12 pau vendendo água. Eu já tava com um plano na minha cabeça quando eu quebrei, eu ia pra rua vender água. Só que eu achei isso, eu falei, isso vai dar certo. E aí a gente começou mostrando produto, para ser mais exato, perfume, e eu tinha uma técnica, cheirou, gostou, comprou. Cara, simples assim, cheirou, gostou? Passa um nesse braço, né? Sinestesia, olfato, emoção, sensação. Todos os gatilhos. Passa outro no outro braço. Qual você gostou mais? Este ou este? Ou. Este é pra você ou pra presente? De novo. É pra mim. Vai pagar no boleto ou no cartão? E a minha primeira venda foi muito cômica, eu vou contar. Cara, e aí eu falei, mano, posso te falar, Lê? Quando eu saí a primeira vez que eu fiz 2 vendas, primeiro dia, assim, ó, eu fiz assim, ó, R$200. Eu falei, mano, tô rico. Eu juro pra você, nesse dia eu falei assim, ó. Descobri. Tô rico. Aí virou. Por quê? Porque eu já tinha na minha cabeça o processo da riqueza, que é dar escala nas coisas. Sim. Eu falei, mano, se eu ensinei a galera a vender site, minha mãe com 50 anos vender site, fazer Google AdWords, mano, um monte de coisa. Imagina isso aqui que... Mano, eu não tinha que prospectar na perfumaria. Cheirou, gostou, comprou. Cara, eu falei, mano, eu vou ficar rico. Por quê? Porque eu aprendi a vender, já criei os treinamentos básicos e comecei a formar uma equipe de vendas. Top. E aí eu começo a liderar essa equipe de vendas e depois qual que era o próximo passo? Formar líderes de equipe de vendas. Então olha que interessante. Sai no processo de vendas, entende o processo de vendas, vende. É uma das coisas que eu sempre falo, André. Hoje também na internet, né? Tem muita gente ensinando sem ter feito. É legal quando você fala assim, porque o cara olha hoje e fala, o André tal. Não, o André já vendeu o perfume. E se precisasse, eu venderia novamente. Normalmente, exatamente. É igual a gente falou, é igual andar de bicicleta. Sim. Cara. Normal. Então assim, vendeu, entendeu que era importante formar uma equipe e depois da formação de equipe, formar líderes para cuidar dessas equipes. Exatamente. E aí para o outro nível. Sim, porque é o conceito de você criar riqueza. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu conheci um cara, eu conheci uma corretora que atendia um cara. Que esse cara tinha comprado um terreno no Arujá que custava R$1 milhão e lá vai pedrada, só o terreno. Sim. E eu falei, o que esse cara faz? Ela falou, ele começou vendendo churrasco na rua. Aí ele começou a vender churrasco, deu lucro, ele falou, vou escalar meu negócio, 2 carrinhos de churrasco, 10 carrinhos de churrasco. Aí ele falou, preciso abrir uma parada para fornecer a carne para esse churrasco. Aí ele começou a montar os próprios espetinhos do churrasco e 10 caras vendendo.
E daqui a pouco esse cara tem uma fábrica de espeto. Só para atender os carrinhos dele. Então, cara, um dia, deixa eu te contar uma história rapidinho. Você não viu essa história. Eu tava com um bom carro, pode falar, né? Vendedor, eu vou te instigar. Era uma Porsche Panamera blindada. Tava indo para fazer uma reunião. Eu tava debaixo da ponte da Fernão Dias e os blindados geralmente não tem isso filme, né? Eu parei e vi um cara até que bem trajado assim, pedir dinheiro. Eu olhei pro cara, o cara falou bem e tal. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, cara, tive um problema, saí do Paraná, tive um problema, tô morando na rua. Eu falei, você quer dinheiro ou uma oportunidade? Ele falou, uma oportunidade. E eu falei assim, me espera neste posto de gasolina aqui, tal hora que eu vou voltar. Fui, fiz minha apresentação, passei no lugar, comprei 2 perfumes. O que eu ia ensinar pra ele? Princípio da riqueza. Eu ia colocar esse cara no meu carro, ia pra rua, ia vender 2 perfumes, ia pegar o dinheiro e comprar 4. Ia multiplicando, foi o que eu fiz. E eu ia mostrar pra ele na prática. Eu não achei esse cara. Ele tinha saído, porque eu me atrasei meia hora por causa da minha reunião. E esse cara me achou 1 ano e meio depois na internet. Ficou me procurando. Me mandou uma mensagem. Falou, cara, você tava numa Porsche, Panamera, tava no farol, ficou me procurando. Ele falou, cara, eu fiquei te procurando. 1 ano e meio depois ele me achou na internet e a gente começou uma parceria. Mas o que indiferente se ele vai dar certo ou não, o que eu vi? Eu vi um cara que queria vencer, que escolheu uma oportunidade em vez de dinheiro, e eu ia ensinar para ele o básico. Comprar 1, vende, faz 2. Vende, faz 4. E assim funciona. E aí essa história, né? Porque quando a gente fala, o André fez 2 bilhões, você só consegue números estratosféricos se você atender muita gente. Muita gente. Se o cara quiser ser milionário, ele tem que atender 1.000 pessoas. Ele vai ter que escalar o negócio. 1 milhão de pessoas. E essa escala, essa conta, quando a gente fala dessa conta, André, essa conta só consegue quando você escalona, quando você cria um formato exponencial. Exponencial, para escalar o seu negócio. Foi o que eu fiz no negócio. Eu fui formando líderes, fui criando estratégia, fui criando metas, fui melhorando. Quantas pessoas você chegou a ter na sua equipe? Quanto você tem? Vamos falar de números aí. Cadastradas eu cheguei a ter 100 mil pessoas. 100 mil pessoas? 100 mil pessoas. Então imagina o seguinte, estatística. Lei dos números aí. 5% faz. Quando eu falo de 5% faz, assim, é o que faz hoje. Mas funciona assim. Um monte olha, puta, dá pra ganhar R$1.000 por dia vendendo? Aí começa, é difícil, para, é difícil, para, é difícil, para. E aqueles, né, tem cara que chove no mole, tem cara que é entusiasta, tem cara que vê realmente a oportunidade e segue, tem muitas pessoas que mudaram totalmente de vida, assim como eu, que pegaram ali, fizeram fortuna também. Então, E o primeiro passo é a venda, né, André? Se o cara entrar pro negócio e não imaginar que ele precisa vender, que ele precisa... É vender 24 horas. Primeiro, você chega no lugar, você tem que se vender. Segundo, você está com o seu time e você tem que saber se vender de maneira sutil, que não soe arrogante, mas se vender assim, ó, eu sei o caminho, eu já fui e vou te ensinar. Dá a mão aqui que eu vou te levar. Ensinar. Você tem que ensinar o cara a vender. Tudo é venda. Né? Você vai namorar, é venda. Você vai comprar um carro, é venda. Negociação. Sempre alguém está ganhando e alguém está perdendo. O ideal é que os dois ganhem. Mas tudo é venda. Desde o momento que você conhece uma pessoa, você tem a oportunidade de abrir uma porta ali que você não sabe. Por exemplo, a gente se conheceu, cara, e a gente virou amigo mesmo depois de muito tempo. E foi por um acaso, assim. Isso é uma coisa interessante que você, vendedor, as pessoas estão falando muito da importância do network, do poder do relacionamento. E o André é exemplo disso, né? A gente, como ele falou, a gente se conheceu, fui apresentado para o André por um outro amigo em comum que a gente tem. Um abraço aí para o Andrezão, para o André Stropa, né? Que apresentou para o André. E de lá em diante, por conta de relacionamento, a gente vem conversando e vem falando de parcerias. Hoje eu estou tendo a oportunidade dele contar a história dele aqui para você, que é uma história que eu, particularmente, como a gente é amigo, a gente já conhece. Mas valorizar os relacionamentos, e eu sempre falo, né, André? Não descartar ninguém. Contar para todo mundo o que você faz, estar disponível para as pessoas, porque isso também faz bastante diferença para você se tornar uma autoridade como um vendedor, né? Eu ouço todo de mundo, produto cara. ou serviço. Eu ouço todo mundo. O cara fala, mano, eu tenho uma oportunidade tal. Se eu sei que é uma coisa que já não me convém, tipo assim, se é um conflito de algum interesse que eu já tenho, eu não ouço. Mas qualquer outra coisa eu ouço tudo. Eu conheço todo mundo, ouço tudo, vou em evento.
Me relaciono porque, no final das contas, essa é uma das maneiras de você fazer dinheiro. Né? Existem algumas maneiras de você criar riqueza. Você inventar alguma coisa, você ter muito dinheiro, ser um herdeiro ou ganhar algum dinheiro fácil, você investir bem. E saber multiplicar saber também. multiplicar. Terceiro, relacionamento. Que talvez seja mais... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não estou entrando no âmbito político. O filho do Lula, que é dono do banco. Cara, às vezes, talvez esse cara às vezes nem roubou. Mas pelo fato de o pai ter aberto relacionamentos, ele com conexão de relacionamentos, ele cria um negócio. Então, tem negócio que você cria, você não precisa de dinheiro, você precisa de relacionamento. Né? Mas assim, e existem outros modelos de negócio de você criar do zero. Mas assim, quem não tem network, quem não... Baita network, tá? Eu não sou filho do presidente para ligar duas pontas. Sim. Hoje eu tenho contato, dá para fazer isso, mas não tinha. Não sou inventor. Não tenho herança. Cara, vendas. Tem que ir para venda e tem que ir para cima. Seja ela pela internet, seja porta ela porta a porta, seja ela por e-mail marketing, seja ela por SMS, você tem que comprar um produto que você não tem a capacidade de fabricar por um preço e vender por outro. Liga as duas pontas. Eu conheço vendedor de carro, você conhece, que tira 50, 60, 70 por mês. E eu conheço vendedor de carro que está com o sapato furado e não tem dinheiro para pagar a conta amanhã. Exatamente. Tem um profissional e tem um amador, né? Em toda a profissão, como se o cara não se especializar, se ele não se preparar, não vai. Andrezão, você é um cara também muito do preparo, do treinamento, né? Eu te conheço há bastante tempo. E eu sempre falo para os vendedores da importância do preparo. Cara, fala um pouquinho, porque quando você atinge um nível de alta performance também, você precisa estar preparado para esse momento, né? Como é que... Porque eu olho para mim e eu acho que eu fui passando por várias transformações, né, cara? É uma mutação constante, né? Uma metamorfose ambulante. Tipo o slime das filhas lá. É isso mesmo, você aperta aqui e vaza aqui. Mas chega um momento que eu acho que para você atuar com alta performance, para você liderar tanta gente, e não só liderar, mas inspirar, vender ideias, manter essa chama acesa. Cara, como é que é essa história do preparo, da capacitação, que é uma coisa que eu vi no último Fórum Econômico de Davos, que nos próximos 10 anos algumas profissões vão se acabar. Sim. E que 1 bilhão de pessoas vão precisar ser treinadas e capacitadas no mundo. Olha que loucura. 1 bi. Nós. 1 bi. Vamos ficar multimilionário 10 vezes. É loucura, né? É um número, mas é uma realidade, estudos. E às vezes o vendedor, o profissional de vendas também, hoje por conta dessa... eu vejo que a internet, cara, ela traz a rede social, ao mesmo tempo que ela é muito bacana, ela gera uma frustração nas pessoas. Porque tem gente querendo viver a vida que o André vive só porque ela tá vendo na rede social. Tem gente que quer olhar pro Leandro e quer viver a vida do... Eu não posto muita coisa, mas tem gente que quer... Então, eu acho que a galera não tá entendendo que todo mundo pode chegar, mas tem um caminho, tem que se preparar, tem que dar tempo ao tempo, tem que ser forjado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque essa geração da ansiedade, né, cara? Então, tem 2 pontos que eu gosto muito dessa parte psicológica. Comportamental. Por quê? Porque eu tive que desenvolver essas habilidades para treinar líderes, né? Sim. O que acontece hoje com a rede social? O seu cérebro, ele não consegue determinar tempo e espaço. Se eu falar assim, para você, e essa é a dificuldade das pessoas. Você fala assim, Leandro, lembra dos seus últimos 10 anos? Você tem uma vaga lembrança de momentos marcantes, mas você não tem uma linha do tempo perfeita. Então, o seu cérebro tem essa dificuldade. Se eu falar assim para você, qual o tamanho dessa sala aqui de cabeça? Você vai dar um chute. Se eu falar qual que é o tamanho do estádio de futebol, você não consegue muito dimensionar tempo e espaço, que é a luta da galera que é para romper os 3D lá, né? Para o 5D, para o 7D e tal. Beleza, o seu cérebro não entende. O cérebro sempre na frente também, né? O cérebro não entende. Difícil colocar no presente. Tempo e espaço. Por isso que o que você pensa, o que você imagina, o que você idealiza, ele acaba se tornando muito, muito próximo da sua realidade. Então você traz aquele sentimento ali. Beleza, e o que acontece com hoje? Muito simples. Eu estou te falando isso que eu estudei muito. Quando volta lá nos seus 15 anos, quantos amigos ou conhecidos ou pessoas que você viu foi para Disney? Porra, que eu convivi quase ninguém. Quase ninguém, eu também não. Eu ouvia falar. E o máximo que eu via da Disney... Estava muito distante de mim. Era o filme no castelinho lá, na entrada do coisa. Então, o que acontece? A gente ouvia falar e via uma coisa ou outra nos filmes. Hoje, quando você abre no Instagram, o que acontece? Todo mundo vai para Disney. Então, o que acontece com isso? O seu cérebro não consegue dimensionar tempo.
Então lá atrás a gente olhava e falava, cara, isso é um sonho distante. Eu ouvi alguém que foi, eu vi um filme. Hoje, você abre o Instagram, só tem gente fit. Só tem gente que viaja. Só rico. Só rico. Só carrão. Só carrão e tal. E o que acontece com o seu cérebro? Mulher bonita, homem bonito, carro bonito, tudo é Fala, bonito. sou um bosta, né? Tipo... Eu tô me sentindo merda. Eu não tô olhando o Instagram, né? Mais ou menos. Aí é isso que ele faz. Que a galera faz. O que ele faz? Quando você olha, por exemplo, uma foto minha, que eu fui de uma viagem, seu cérebro não dimensiona tempo e espaço. Quer ver um exemplo? Ele não quer saber o Quanto que você tempo? fez pra Exatamente. chegar lá. Ele só fala, pô, o cara tá lá, por que eu não tô, né? Quando eu posto uma foto de uma pessoa gorda e magra, trincada, sabe o que o seu cérebro fez? Eu quero o atalho. Agora, se eu postar assim, ele demorou 10 anos para chegar nesse shape, ninguém quer nem saber. Por quê? Porque ele está criando o quê? Um excesso de futuro, ansiedade, excesso de passado, depressão. Então, ele começa a criar, por exemplo... Olha que interessante, ó, excesso de futuro, ansiedade, excesso de passado, depressão. Você só tem o agora. Sensacional, hein? Você só tem o agora, tá até aqui tatuado, Mindfulness, estado pleno de atenção. Então, o que as pessoas não entendem? Que não dá para viver no futuro, ele nunca chega. E ela não faz o presente. Beleza, aí vamos partir do princípio que o seu cérebro não entende tempo e espaço e ele só gera imagem. Ele não gera mais nada. Ele só gera imagem. Então você fica vendo imagem, colocando imagem na sua cabeça e seu cérebro não entende o tempo. O caminho para aquilo. O processo. As pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. Então você tem que amar o processo, curtir o processo, a jornada, enquanto você chega... Aprender com o processo. Aprender. E isso usufruir, foi, né? Isso foi uma das coisas que você acredita que para você liderar essa galera, para você estimular, qual que foi o ponto que você fala, ó, um dos pontos que foi o ponto mais forte para mim conseguir ter essa equipe. O que você... Então, tem 2 pontos. Eu acho que o vendedor, quem trabalha com vendas, ele tem que sonhar. Ele tem que sonhar, ele tem que correr. Só que ele não pode... quer ver? Vamos lá. Um ponto-chave. Eu não transformar aquela ansiedade em frustração. Então, o que acontece, Lê? Por exemplo, quando eu tenho um desafio muito grande, o cara quer ganhar milhões, mas a competência é baixa, o que eu gero? Frustração. E se eu tenho um cara que tem uma competência altíssima e baixo desafio? Tédio. As duas coisas não... Então você tem que sempre ir buscando o equilíbrio que ele chama de estado de flow, de você ir usufruindo. Sabe quando você está na vibe que você não vê o tempo passar? Você tem que ir criando isso. Então, qual que é o grande desafio da liderança? É deixar as pessoas sonhar, mas ao ponto dela não se frustrar. E ela planejar, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Construção, né? Construção, médio e longo prazo. Porque as pessoas hoje estão vivendo internet. E aí tem um ponto, que isso aqui eu acho que é uma puta sacada para compartilhar para a galera. A primeira vez que eu fui palestrar, a pessoa falou assim, mano, quanto tempo você faz isso? Eu falei, a primeira vez. O cara, mentira. Aí o que acontece na cabeça do cara? O cara já fala, eu não sirvo para isso. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu vou lá, eu fico tremendo. Eu nunca vou fazer isso. Só que o que ele não vê? A vida é meritocrática, mas cada um tem um ponto de partida. Exemplo. O estado atual. Estado atual, ponto de partida. Então, a gente pode começar o mesmo negócio, ou qualquer coisa igual, mas você vai ter um ponto de partida, eu vou ter outro. E aí tem as habilidades. Por exemplo, se eu venho para você e falo assim, eu te desafio você levantar meia tonelada do chão, um levantamento lá, eu vou te pagar R$500 mil para quem conseguir. Cara, você vai estar motivado, você vai estar entusiasmado, você vai estar enlouquecido, eu ponho música, ponho luz, você vai lá e vai tentar, não vai conseguir. Aí eu chamo alguém que treina, falo, eu te desafio aqui, você é um bunda mole, você não vai tirar. O cara vai lá e vai tirar, o que você quer com isso? Nada, é só para te testar mesmo. E aí, quem não conseguiu vai falar, filha da mãe, não sei o quê. Só que o que as pessoas não veem? A habilidade. O que esse cara tinha antes de levantar o peso? Quanto tempo ele já passou, foi forjado? O que ele treinou? E se ele foi um cara que carregou muito peso, um pedreiro? Então as pessoas, cada um vai ter um ponto de partida. E as habilidades é igual musculatura. Quando eu cheguei para palestrar, eu já tinha feito 4 anos de Noite do Terror do Play Center. Você entendeu? Eu já entreguei panfleto nas casas, eu não tinha medo de bater em porta em porta. Então ela não entende o backstage, aí vem o ponto. Ela se compara. E tudo que ela se compara, ela se frustra. Sensacional. Então o cara tem que se comparar com ele. Por exemplo, eu estou melhor esse ano do que o ano passado? Entendeu? Ele tem que entender, eu vendi mais, eu vendi menos, né? Com ele. Agora se ele ficar martelando,
Tipo, uma coisa é você ter um alvo, outra coisa é você se comparar. Sim. Entendeu? Então hoje eu vejo um cara, ele entra e fala assim, eu vou desistir porque o fulano ali tá indo melhor que eu e tem menos tempo que eu, ou o Beltrano vai melhor. Cara, é diferente. Então, por exemplo, eu vou atuar em outro ramo. Talvez eu tenha vantagens, por quê? Pela bagagem que eu já tô carregando. E a galera trava. Então, tá tudo na cabeça, velho. Tá tudo na cabeça. Então, quando eu olho o processo de vendas, quando eu olho a ansiedade da galera em rede social, quando eu olho os desejos, a taxa de desistência. Essa história também, André, que eu sempre tenho falado para o vendedor é o seguinte, né? Nós precisamos se atualizar, você precisa acompanhar, mas exatamente o que você falou. Não queira pular as fases, Sim. Porque talvez se você pular as fases você vai se frustrar e aí você vai voltar. E aí só fracassa quem desiste. Quem desiste. Se o cara não parar de fazer, Sim. Em algum momento ele vai chegar. Eu falo bastante, isso é uma coisa que você que é um cara que conhece bastante da internet também. As pessoas estão achando que tudo vai vender na internet, que todo mundo vai se vender na internet, que só vai ser internet. Fala um pouquinho disso para nós, cara, porque esse é outro ponto. Eu tenho percebido, principalmente nesse período de pandemia, que algumas coisas estão avançando muito, mas as outras também tem certas coisas que vão voltar um pouco para trás. Sim. Então, fala um pouquinho dessa história de como que esse vendedor precisa se posicionar na internet, o que você acha que é importante para esse cara hoje? Porque mistura muito, né? O cara tá postando a vida social com a empresa, ele pega o produto, coloca lá, faz um salseiro que o cara não sabe o que ele faz, né? Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, cara, às vezes você tá postando na sua rede social o que você trabalha, o produto que você vende, mas o que você posta da sua vida pessoal tá matando a sua venda ali já. Sim. Porque o cliente, ele vai olhar para o André e vai falar, cara, o André é a favor do Bolsonaro, é a favor do Lula. Isso já vai ser um filtro. Sim. O André é corintiano ou palmeirense, isso pode ser outro filtro. O André tem uma opinião em relação ao aborto favorável ou desfavorável. A religião do André. Então, tudo isso influencia. E as pessoas não têm muito filtro para isso. Então, queria que você falasse um pouco desse universo online para o vendedor. A venda, eu falo assim, Lê, que marketing é marketing. E sempre vai ser marketing. Como você vai fazer ele? Eu vou fazer SMS marketing. Legal. Eu vou fazer e-mail marketing. Legal. Eu vou fazer publicidade na televisão. Legal. Na rádio. E digital. Mesma coisa. Marketing é marketing. Agora, o como você vai fazer é outro ponto. Quando eu falo de vendas, que eu tenho falado para o meu time, né? Que o como é feito, ele não vai mudar. É tipo assim, o que tem que ser feito não muda. O básico, como? o básico. O básico. Agora... E as pessoas não fazem o básico, né? Não fazem. O que ela tem que estar atenta? Um dia eu cheguei numa reunião, escuta essa. Eu cheguei numa reunião, oi, tudo bem e tal, uma pessoa bem influente, ela falou assim, que bacana. Cara, antes de eu chegar na reunião, ela já tinha vasculhado todas as minhas redes sociais. É o que eu sempre falo, o cara não vai no site da empresa, ele vai no seu Instagram, Lógico. Ele vai no seu Facebook. A hora que você marca a reunião com ele, ele fala, Leandro Barbancha, ele vai lá, André Rock, cara, vai Deixa eu ver esse cara. Já tem o seu perfil. Tem tudo. E aí tem um ponto, por exemplo... Às vezes o cara dá até um Google para ver se tem alguma pipa lá, né? Jus. Exatamente. O cara dá um Google lá, vem a capivara, a hora que o cara entra, já esconde a carteira, o celular. Esse aí tem que tomar cuidado. Cara, e assim, hoje não tem nada debaixo do tapete. Não tem nada. Então, eu costumo dizer que a internet ela serve para duas coisas. Primeiro, é igual um drogado. Alguém está usando e alguém está vendendo. Se você não está vendendo, você está usando. Eu não uso a internet. Eu uso ela para negócios. Porque as redes sociais já deixaram de ser redes sociais faz tempo. Virou um marketplace. Né? Virou marketplace. Um grande marketplace. Lógico. Como que essa empresa vale trilhões? Como que essas empresas valem trilhões de graça? Você está falando uma coisa interessante. Semana passada teve uma audiência nos Estados Unidos das 5 maiores empresas lá. Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. Sempre as mesmas. Né? E os caras falaram, nenhuma empresa trilionária está fora do ramo da internet. Não tem jeito. Não tecnologia. Tem. Hoje é a única maneira de você fazer bilhões. Mas aí, então, é a única maneira, mas explica para o vendedor, porque ele acha que né? O que eu falo? Por exemplo, quando eu falo das redes sociais, eu falo o seguinte, para que eu quero? Então, você tem que entender. Esse é o primeiro ponto. Para que eu quero usar ela? Eu quero usar ela pessoal? Eu conheço executivos que têm um perfil pessoal privado e executivos que têm um perfil profissional aberto. Por exemplo... Separando.
eu não vou pegar no meu perfil profissional e ficar postando, sei lá, política. Eu não posto futebol, eu não posto nada que eu anule pessoas que podem comprar o que eu quero. Então, quando a gente fala de marketing pessoal, o que as pessoas têm que entender? Que socializar hoje, você socializa no grupo de WhatsApp da família, dos amigos. As redes sociais, ou você é usuário ou você é fornecedor. Então, ou você dá dinheiro para alguém ou você se não tem dinheiro. Ninguém vendendo, tem alguém comprando na rede social. Simples assim. Pode estar te comprando, entendeu? Por exemplo, ela pode estar comprando um produto, ou ela pode te comprar e você falar de um produto, como vários influencers fazem. Então, o que eu percebo? Que você tem que trabalhar o branding pessoal, poder pessoal. A marca, transferir isso para uma marca. Quer ver um exemplo? Flávio Augusto. Ninguém sabia quem era o Flávio Augusto. Primeiro ele criou geração de valores, gerou valor, gerou conteúdo. Depois ele se apresentou como líder daquele movimento e você nunca viu um vídeo dele ofertando WhatsApp, nunca viu. Só que é o seguinte, você quer ser um gerador de valor? Você precisa falar inglês. Você quer ser um gerador de valor? Você precisa ler. Você precisa ter conteúdo. Tem uma buzz aqui, você precisa ler. Tem meus livros. Você quer ser um gerador de valor? Você tem que ser um investidor. Investe aqui no meu estádio, aqui no fórum, para você tirar o green card. Então, o que ele fez? Ele gerou um movimento e ele deu ferramentas para as pessoas fazerem parte daquele movimento. Mas ele não vende nada. Só que é um puta vendedor. O tempo todo tá vendendo. Entendeu? E tem gente que fala para mim que não quer ser vendedor. O cara ficou bilionário. Silvio Santos, né? Silvio Santos, ele deixa bem claro. E vários outros. Eu fui jantar com o Rodrigo Faro. Eu falei, Rodrigo, tal. Aí fiz umas perguntas para ele de vendas. E ele começou a se vender. Ele falou assim, Andrezão, eu vendo desde quando eu sou criança, velho. Sou vendedor. Sou vendedor, nessa vibe, sou vendedor. Então, o que um apresentador é? Nada mais é que um comunicador, um bom comunicador, que é um vendedor. Então, se você pegar qualquer bom vendedor, ele pode ser um apresentador. Legal, né? Legal. Então, o preparo... O preparo, assim, falando agora de rede social, vai ser seu novo cartão de visita. Ninguém entrega mais um cartão de visita, tá? Ninguém entrega. Eu, pelo menos, não pego e não dou cartão de visita. Tá lá. Tem um QR Code, qual que é o seu Instagram? Eu vou te seguir. Vai lá. E eu sei que eu trabalho no meu Instagram. Eu não sou trouxa, né? É intencional. Quando o cara entra, caiu. É impacto. Não, vários caras que, daqui a pouco o cara me dá seu Instagram. Pá. Ele, o que você faz? Tal. E já vira, eu falo assim, eu falei, o que você precisa? Tipo, vendedor, você quer um rim, um fígado? Você quer um coração novo? Não, dependendo do que você quiser, eu vou correr atrás, velho. Eu sou comercial. Sim. Então, eu acho que vai ser um novo cartão de visita. É importante você cuidar porque ele vai ser sua reputação. Sua reputação sempre vai chegar primeiro que você. Sua rede social sempre vai chegar primeiro que você. Então, olha que interessante, a sua reputação vai chegar sempre primeiro que você. Você, vendedor que gosta de, às vezes, não falar toda a verdade, não mostrar todos os pontos do produto ou do serviço que você está fazendo, em algum momento isso pode te derrubar, é o que você acabou de falar. Reputação é construção também, né, André? Construção. E, Lê, olha o que eu falo, existe o mundo espiritual? Existe. Você tem que cuidar? Tem. Existe o mundo físico? Existe. Tem que cuidar? Tem. E hoje existe o mundo virtual, você tem que cuidar. É mais um. É um mundo ali, tipo, você tem que cuidar. Porque a imagem que você transmite ali fala muito, né? Quando você chega numa reunião, quando você chega em algum lugar. Né? Tem pessoas que podem... vai abrir portas para você se você tiver uma boa apresentação. André, para a gente encaminhar aí, cara, dá uma dica para os vendedores de algo que você faz há bastante tempo e que hoje, na verdade, não é nenhuma dica. Algo que você faz constantemente, que você acredita que possa mudar o seu resultado, que você tenha um resultado e que possa mudar o resultado das pessoas que estão lá. De focar em vendas. Exatamente. Tá, em vendas, o que eu acredito assim é parte do que a gente já falou. É você, primeiro, estudar, de você criar empatia, que é o rapport, você criar empatia e você ser mais interessante do que interesseiro, né? Então, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, se eu não te pego na subida, eu te pego na descida. Se eu não te pego aqui, eu te pego na curva. Cara, quando você tem uma venda ou alguma coisa, você não precisa ter aquela ansiedade de ser um interesseiro que querer... Cara, você vai criando um relacionamento, lá na frente, você faz uma curva, você pega o cara, tipo assim, você conclui. Só que o segredo está nessa plantação, né? Se você estiver sempre plantando, você está sempre colhendo.
Então, assim, o que eu faço hoje que me gera resultado, eu gero bons relacionamentos. De novo, a gente falando da importância do relacionamento. Relacionamento, tudo. Eu tenho humildade. O que é humildade? Não é você, não, eu vou chegar lá com um carrinho ruim porque eu quero... Não, humildade é você, indiferente da sua posição, você ver as pessoas como iguais. Aí eu acho que entra um princípio cristão. Sim. Né? De humildade e, cara, eu acredito que eu agrego muito valor na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu sou o cara que estou lendo, que estou gerando conteúdo, que estou estudando altas coisas. Então, eu tenho condições, às vezes, de sentar com um médico e conversar parte do que eu aprendi superficialmente. E me colocar numa posição, eu vi isso, tal, você que é médico, e de edificar o cara, deixar o cara falar. Sabe a arte de você deixar o cara contar a história dele falar? Ouvir, né? Quando eu vendia site, eu chegava no comerciante, o comerciante é o cara que menos tem reconhecimento. Sim. Não tem ninguém que chegou, parabéns, esse mês cresceu 10% das suas metas. Que top a sua empresa, que top a sua mercearia, né? Sabe como que eu vendia muito site? Teve vezes teve site de eu vender um site e ganhar 20 pau em um site. Eu chegava e falava, cara, que incrível. Que estrutura. Meu, como que você montou isso? Põe o banco ali, senta, filho. Ó, cara, abre o coração. 1h30, a pessoa às vezes até chora. Porque lembra, Dan. Então, é você meio que se colocar no lugar do outro. E um ponto importante, o que eu gosto não é o que é bom para o cliente. Às vezes, assim, é você deixar entrar no mapa dele, né? No mapa de como ele vê as coisas. Tem cara que vai falar assim, cara, eu quero minha parede vermelha e outra verde. Você, nossa, eu acho que vai ficar... Como que se você visualiza isso? Pô, vai ficar incrível, porque às vezes é uma coisa que o cara quer de infância. E deixa o cara. Agora, não. Você aprende que mapa é mapa. Mapa é mapa. É a representação que ele tem do território, não é uma verdade. Então você se deixa... Pronto. O cara quer aprender a vender, ele tem que aprender um pouco sobre comportamento humano, sobre psicologia para gerar melhor relacionamento. Se ele entender como gerar relacionamento, as pessoas vão gostar dele. Se ela gostar dele, ela vai comprar o que ele tem. Se ela não gostar dessa pessoa, ela pode ter ouro em pó pela metade do preço que o cara não quer. Até o que o cliente precisa. Se não gostar, não vai. Então, quantos caras você já não foi vender, o cara falou, fulano aqui me atende, eu tô parando. Tipo, eu não tô aberto. Mas eu tenho mais barato, eu não tô aberto. Por quê? Porque ele gosta do cara. Tem um relacionamento. Legal. Pô, André, cara, obrigado pela aula. Tamo junto. Eu queria que você divulgasse as suas redes sociais. Você que tá aí, segue esse cara aqui. Nesse papo aqui, você já percebeu que ele deu uma aula comportamental, uma aula de vendas. André, fala um pouquinho do livro, porque eu falei que você também é palestrante. No seu currículo ali eu não falei que você é escritor e que você teve... A vida do André foi contada numa televisão aberta. Olha que interessante essa história. Uma televisão aberta contou a jornada do André. Cara, obrigado pela sua amizade. Tamo junto, cara. Você sempre me ensinando bastante. Eu tenho a honra de ser seu amigo. E foi um prazer estar aqui passando esse tempo com você no Papo de Vendedor. Fala um pouquinho do seu livro, divulga suas redes aí. Cara, o livro, ele é para formação de equipe, para quem trabalha com marketing e relacionamento e para quem trabalha com venda. É uma estratégia, é uma metodologia de duplicar vendedores e criar vendedores, né? Focado no marketing de relacionamento, que é a indústria que eu fiz milhões de reais. A Bíblia do Marketing de Relacionamento, depois eu leio, passa aí o link, eu busco na internet, entendeu? Isso daqui é para poucos, cara. Se você não brincar, já começa, né? É isso aí. Brincadeira. Rede social, Instagram, André Robert Oficial. Segue lá e lá você vai acompanhar. Posto conteúdos diários também gratuitos e de graça. Tá tudo lá na internet. Lá. Deixa uma mensagem pra galera. Deixar uma mensagem pra galera. Boa, hein? Essa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Deixa eu pensar que eu posso te deixar de mensagem. Depois disso aqui, velho, isso aqui é um curso. Você tinha que pagar pra assistir essa live aqui. Essa live é sacanagem. E sabe qual que é o pior? Isso é papo de vendedor de verdade. E sabe qual que é o pior? Você vai lá lamber um monte de cara que tá fritando a sua cabeça, enchendo a sua cabeça de groselha pra te vender um curso e você não aprende merda nenhuma, porque esses caras ficaram ricos vendendo curso. E pessoas que ficaram ricas com o que você pode fazer, um monte já saiu dessa live aqui, desse vídeo aqui. Né? Recado final, busque pessoas congruentes, busque pessoas que ensinam aquilo que vivem. Né? E tenta pegar um rastro, tenta entender o rastro daquele sucesso, modele essas pessoas e vai seguindo seus passos, que eu tenho certeza que você também pode ter sua vida transformada com uma indústria
cara, que movimenta o planeta, que é a venda, né? A venda de maneira profissional, tá bom? Eu quero deixar esse recado que você pode realizar todos os sonhos que você tem na sua vida se você aprender a arte de se relacionar, a arte de vender, persuadir, mas você precisa estar disposto a fazer isso. Saí da periferia e realizei muitos sonhos, né? Andei com carros que eu nunca imaginei ter, né? Por quê? Porque eu aprendi esse ofício e você pode fazer a mesma coisa. E o cara que me levou para dar uma volta de Ferrari foi ele, que ele tinha uma Ferrari e eu também andei com ele num carro que eu queria andar. André, cara, mais uma vez, cara, obrigado Soquinho, pela né? aula, Valeu. Sensacional. Mais um Papo de Vendedor, uma aula hoje nesse Papo de Vendedor. Em breve no canal, mais um vendedor, mais uma pessoa que tem uma história de verdade para compartilhar com você. Até a próxima. Valeu, tamo junto.